pessoa que está a tentar contactar não está disponível. Olha. Por favor, deixe sua mensagem após o final. Acho que agora vai. Ahá! Estou muito ansioso por este momento no Brasil. Já sei que já está disponível para pré-venda na Cultura e na Saraiva. Boa, exato. Certo? Exato. E como é que estão as coisas? Epa, a gente está com boa expectativa também. Eu acho que até pelo momento do país e por tudo mais, eu acho que o conteúdo vai ser brutal. As pessoas que já tiveram acesso a ele acharam brutal, acho que não esperavam outra coisa. Sim. Né? E pronto, acho que é isso. O desdobramento disso aí pra frente, acho que a gente não tem noção do que vem. Olha, e eu até queria gravar um bocadinho esta conversa contigo para depois poder partilhar com os seguidores nas redes sociais, e gostava que tu explicasses um bocadinho como é que nasceu este nosso contacto. Queres falar sobre isso? Falo, vou falar. Diz. Eu lembro que foi completamente inusitado, né? Foi o fato de eu tava ali a gerir um bocadinho os comentários da página do GoPro, que é um outro livro que nós já lançamos tanto no Brasil quanto em Portugal, quando eu vejo um comentário que foi menos bom. Em geral, os comentários são todos excelentes. O livro é brutal, toda a gente tem que ler, é fantástico, é maravilhoso. Sim. E eu vi lá um comentário que não era lá tão bom. Eu falei, mas o que é isso? Quem é este palhaço? E aí, quem é isso? O que é isso? O livro tinha acabado de sair em Portugal, né? E aí eu começo a ler, tem erro aqui, erro acolá, etc. E aí, como eu faço de sempre, eu entro no perfil da pessoa para ver quem é. Exato. Né? E acabei por encontrar o Pedro assim e eu falei, mas ele tem um conteúdo engraçado, ele tem um conteúdo bom. E comecei a ver as postagens, os vídeos, e eu falei, o conteúdo dele é realmente brutal. Não conhecia o livro ainda, né? E aí preferi responder, foi quando eu te respondi. Sim. Eu falei, não, eu concordo de fato, a este erro aqui, este erro lá, é normal, né? Até principalmente numa primeira edição. Sim, e aconteceu com o meu livro também em português, e eu tive muitos revisores. Pronto, essa é a projeção então. Exato. E aí eu falei, não, mas o conteúdo dele é bom. Eu concordei, de fato, havia certos erros, é normal, coisas que só se percebe depois que é lançado, né? E na altura tu tinhas-me explicado que vocês tinham timings muito apertados para lançar o livro, não era? Exato. Então foi feito com muitíssimo pouco tempo, né? Porque teve que ter uma nova adaptação, uma nova tradução e etc. E Portugal tem datas específicas para os lançamentos, não podem, às vezes, se prorrogar um bocadinho, como às vezes acontece no Brasil, uma questão gráfica, qualquer coisa. Às vezes tem todo um timing. Pode atirar aquilo meses para a frente, não é? Exato. Não, e às vezes 15 dias, por causa de um problema gráfico, ou qualquer coisa, é normal que às vezes aconteça. Mas em Portugal já tinha todo um trabalho anterior, com o distribuidor, etc. Então tinha que ser lançado. Mas eu achei, por incrível que pareça, eu gostei do feedback. Porque apesar de ser... Era negativo, mas sabes que eu falo nisso, desculpa interromper-te, Bruno, eu falo nisso no livro. Primeiro no capítulo 15 eu falo na questão da importância de nós falarmos com estranhos, e basicamente aquilo que eu fiz foi, encontrei uma coisa que podia ser melhorada num livro e não me limitei apenas a ficar com aquilo para mim ou a comentar com os meus amigos. Podia dizer aos meus amigos, olha, não comprei o livro porque tem um erro. Não, decidi escrever à editora, mas foi uma crítica construtiva, certo? Exato, não foi negativa, isso que eu te corrigi, não foi negativa, foi construtiva. Porque, na verdade, assim, é como estava falando, quando a gente tem um olhar diferente do nosso, quando a gente recebe um feedback que envolve uma perspectiva completamente diferente, isto é bom. Sim. Né? Ou seja, acaba por fazer com que nós olhemos pontos cegos. Sim. Ou questões que nós estamos a olhar. Nesse caso, eu até já havia percebido os erros. Sim. Mas podia ser, se calhar, alguma coisa que eu não havia percebido até então. E às vezes acontece. Às vezes alguém me aponta numa página tal, na linha tal, esta palavra está... não quer dizer o que de fato é. Às vezes uma questão de tradução, ou foi uma questão ortográfica, ou qualquer semântica, ou qualquer coisa assim.
E eu achei brutal, foi a atitude, eu acho que isso que foi o diferencial, né? Sim. Foi a atitude de entrar e falei, isso não tá bom, isso podia ser corrigido, coisa e tal. E eu simplesmente disse que concordava. Sim. Né? E não, inclusivamente disseste, dá-me a tua morada que eu depois, quando nós fizermos uma nova impressão, eu mando-te um livro corrigido. Pronto, exatamente. Isso foi exatamente. ótimo, foi espetacular. Exatamente, que é uma coisa que nós já fazemos de praxe há muitos anos no Brasil, já fazemos como padrão, né? Sim. Há muitos anos no Brasil. Sempre quando há realmente um apontamento, um erro, qualquer coisa assim, nós enviamos outro livro sem problema nenhum, porque isto sim ajuda no feedback. Sim. Isto ajuda o quê? Com que as outras edições do livro sejam melhores Sejam do que as melhoradas. anteriores. Exatamente. Isto é normalíssimo, Sim. Né? E quando eu vi que na verdade tu tinhas um livro, eu falei, primeiro ponto, ele sabe o que ele está a falar. Né? Ele sabe o que ele está a falar. E aí a gente acho que falou por telefone primeira vez, não foi? Sim. Não, e depois até marcámos um encontro para podermos falar. Aí fomos tomar um café, fomos almoçar para conversar. E aí nesse meio tempo eu tive acesso ao conteúdo do teu livro, né? E óbvio, comecei a virar um seguidor teu, né? A acompanhar os vídeos, acompanhar as postagens. Eu falei, esse conteúdo é brutal. E até pelo feedback que as pessoas estavam a dar também, né? E aí quando a gente pôde conversar pessoalmente, e eu entendi os teus planos para o livro, eu falei, eu acho que isto... E na verdade já tinha pessoas que compravam o livro no Brasil, não é? Sim, já tinha, só que havia alguns problemas que me diziam que era, e eu tive esse cuidado quando fiz o audiolivro, que era algumas palavras que nós usamos no português, vocês no Brasil não usam. Não usam, exato. Inclusivamente, por exemplo, quando eu digo... para as pessoas não fazerem determinadas asneiras, eu digo, não seja totó. Vocês não sabem o que é totó. Não, totó é um cão, em geral. A sério? É o cão da Dorothy lá no Mago de Oz, que é o Mágico de Oz lá. Que top! Então como é que vocês chamam o totó? Como é que dizem? Jota. Trouxa. Na verdade, lá, por exemplo, existe a mesma coleção que aqui é qualquer assunto para totós, não é? Ah, sim, exato. Nos Estados Unidos. Lá é traduzido como para leigo. Ah, ok. Porque também podia ser um bocadinho ofensivo chamar de para idiotas ou para imbecis, qualquer coisa desse tipo. Mas no inglês, eu tenho aqui alguns assim, olha, no inglês. For dummies, né? Olha aqui. No inglês é for dummies. For dummies, sim. Não é? Que é mesmo. E olha o português. Para totós. Português brasileiro, talvez a tradução mais adequada fosse qualquer coisa para burros. Para burros. Mas pronto, também não ia ser tão simpático. Não ia ficar bem. Mas eu depois identifiquei muito contigo quando começámos a falar, por causa de... à medida que íamos falando, tu ias referindo determinados livros. Olha, estou-me a lembrar, por exemplo, aqui, deixa-me só ir buscar aqui 2 livros que tu falaste. Exato, eu pensei neles agora mesmo. Olha, primeiro este aqui, o 4 horas por semana do Tim Ferriss. Eu sou um grande fã do Tim Ferriss e percebi que tu também gostavas deste conceito. E depois falaste uma altura neste aqui, no Cauda Longa. E este não é tão conhecido e a maior parte das pessoas se calhar ainda não o leu. Mas para quem está ligado à parte de venda de produtos e assim, é uma coisa que é muito interessante. Certo? Exato. Porque o que acontece muitas das vezes com os lançamentos de livro, né? Tem aquele pico, aquela venda imediata, até porque a pessoa anuncia e vende para conhecidos, networking, etc. E depois aquilo some. Sim. Né? E isso, para o mercado editorial, é a pior coisa que há. Sim. Né? Um livro de uma única edição. Exato. Ou seja, sobreviveu bem ou mal uma única edição porque ela ficou pronta, né? Ou seja, teve que despachar o livro de qualquer forma. Mas depois morre. Quando se gera, morre, não faz sentido nenhum, não é? Ou seja, foi todo um trabalho, não só do autor, mas da editora também, para colocar o livro no mercado, etc. Que se não for bem trabalhado, aquilo não faz sentido ser uma única venda. Mas quando
procura-se ter o efeito cauda longa, ou seja, que o livro dure muito tempo no mercado e que sempre esteja em encontro de novos leitores, o assunto se mantenha atual. Epa, isto é o melhor dos cenários. Sim. O melhor dos cenários. Sim. E a gente tinha esse conceito em comum, né? Exato, e eu percebi isso quando falei contigo e quando tu citaste este livro, o Cauda Longa. Olha, e outra coisa gira que eu curiosa, que foi, tu disseste que o meu livro no Brasil, não podia ter esta fotografia. Porquê? Não. Eu sou tão bonito. Não, é lindíssimo. A questão não é essa. Depois ficamos a brincar que é a imagem de Jesus na capa, né? Exato. Pronto. Pois tu disseste Não, mas mesmo, o Jesus não pode estar na capa. Jesus não pode estar. Por quê? Na verdade, em muitos países é comum ter a foto do autor na capa, né? Isso até, eu acho que ajuda a solidificar um bocadinho a imagem também. Ok. Né? Mas por uma questão cultural no Brasil, isto é mal visto. Ah, é? Né? Ou seja, o autor na capa é como se o autor fosse assim, um bocadinho exibicionista, como se ele quisesse ali se mostrar. Isto funciona muito quando o autor já é uma celebridade, por exemplo. Ok. É alguém da televisão, um ator, ou até se for um palestrante muito famoso, ainda assim eles usam isso com muita ressalva. Ah, é? É muita ressalva. Tanto que se olhar, se entrar numa página qualquer da livraria brasileira, vê que há pouquíssimos livros com autor na capa. Sim, eu por acaso já estive a ver na Saraiva, na Cultura, e há pouquíssimos. Vi agora de uma youtuber de finanças pessoais, uma coisa assim do género, mas há poucos. Exato. Há poucos. Mas por quê? Porque ela é famosa já Exatamente. no meio dos youtubers, né? No meio digital. Mas não é muito comum. A não ser que a imagem já seja muito conhecida. Senão é um bocadinho mal visto. Pois. Mas com a influência que tem acontecido, principalmente da americana, porque os livros, em geral, dos Estados Unidos têm um autor na capa, é muito comum. Isso tem mudado, mas assim, muito, muito lentamente ainda. Mas pronto, olha, é assim, também se repararmos, esta fotografia já é de 2016. Eu estou muito mais bonito agora. Portanto, daqui a um ano ou dois, quando nós lançarmos a segunda edição no Brasil, já pode ter a minha foto na capa. Quem sabe? Pronto, depois de ir lá várias vezes, dar palestra, exato. shopping, olha, sabes que eu já comecei a receber convites para ir lá, sabes disso? Mencionaste um para mim. Sim. Não, ainda não, mas... mas isso é por enquanto. É, exatamente. Que eu acho que é até inédito, assim, já estaria te chamar. O livro nem saiu. Sim. Epa, isto já está a indicar qualquer coisa aí pela frente. Pronto, portanto, se calhar no próximo ano temos que marcar uma turnê. Diferente, exatamente. Uma coisa assim... Mas assim, a expectativa está sendo muito boa para o livro. Né? Quem já leu, quem teve acesso ao conteúdo, realmente achou diferencial, achou brutal. E aí quando faz a ponte ao teu site, aos vídeos, etc., vê que realmente... Se todo autor seguisse essa estratégia, né, eu acho que tudo ia correr muito bem, né? Porque eu acho que até a iniciativa que tu tivesse de lançar o livro de forma independente, e tu mesmo ter o controle sobre o livro, exato. Né? E isso aí já é um diferencial e são pouquíssimos. Aí tem que ter um perfil empreendedor, tem que ser um autor empreendedor de fato. Sim, né? No meu caso acabou por ser muito, como sabes, isto começou numa brincadeira, não é? Começou num workshop em 2014 e depois, como ia recebendo o feedback muito positivo das pessoas, fui criando conteúdo escrito, depois comecei a criar vídeos há um ano e pouco atrás e acaba por ser uma coisa que me dá um prazer imenso, percebes? E assim, se calhar fazendo isto controlado por uma editora cá em Portugal que me dissesse, olha, tens que fazer isto de acordo com este padrão ou com aquele, se calhar eu não tinha ganho uma liberdade tão grande e se calhar não dizia tanta parvoíce como digo nos vídeos. Não é? Que hoje faz todo sentido. Hoje é o que está a funcionar, tanto que vê aí alguns títulos que até tem palavrões nos títulos. Pois tem, eu já vi. Tenho aqui, olha. Então a fazer, tens ele aí, tenho aqui, olha aqui. Pronto. Estás a falar deste? É isto. tanto em Portugal quanto no Brasil estão fazendo sucessos imensos os dois. Né? Sim. Mas por quê? Porque hoje essa liberdade de expressão é bem vista. Sim. É bem vista e faz todo sentido. Eu acho que a tua autenticidade está completamente espelhada no livro.
Sim. Né? E as pessoas que estão ali a ler o livro é como se estivessem falar contigo. Não há filtros, não há formas, nem formatos, nada disso. Sim, e sim. isso conecta muito. Então, além da mensagem ser extremamente útil para quem está numa situação de dor, que está à procura de um emprego e muitas vezes já passou por questões emocionais difíceis, Sim. de desesperança, de desacreditar, etc. E o livro nem é só para quem está neste momento desempregado, há pessoas também que têm um emprego que não as realiza e portanto querem passar a um nível diferente. E eu vou até um bocadinho além. Por exemplo, eu mesmo não estou à procura de emprego nenhum. Sim. E o livro me ajudou imenso. Porque trabalha muito a marca pessoal, não é? Exatamente, me ajudou imenso. Tanto que as pessoas também que se envolveram com o livro, a emissora, a adaptação, etc., eles também não estão à procura de emprego nenhum. Sim. Mas agradeceram imensamente o conteúdo, porque foi de grande valia para todos. E eu acho que isso, independente, até mesmo fora do conceito de estar à procura de um emprego, não é? Ou seja, para quem realmente quer um upgrade na carreira, seja alguém que esteja empregado ou não, né? Seja um empreendedor, então o livro funciona na mesma. Isso aqui eu achei mágico dele, mágico. Sim. Pronto, ó Bruno, olha, não te vou ocupar mais tempo, obrigadinho por este... Vocês dizem obrigadinho também, ou não? Não. Não é muito comum, mas percebe-se o que é. Ok, olha, então termino só com uma pergunta, quando é que voltamos a almoçar juntos? Quando tu estiveres por aqui, sempre que quiser, será super bem-vindo. Está bem. Olha, Bruno, obrigado por tudo e vamos então lançar agora no dia 2 e no dia 3, né? 2 é na Cultura e 3 é na Saraiva, acho eu. Isso, aí já é um timing deles, é deles? Ok. Que aí é quando os livros devem chegar, porque, por exemplo, a entrega nessas grandes redes, elas são todas agendadas. Ah, ok. Então, por exemplo, tem um dia certo de entrega para que eles contem que o livro esteja lá. Ok. Né? E então tá mais ou menos, já para a semana, de certeza, já estou a receber. E depois tu consegues controlar nas pré-vendas o movimento que já houve? Sim, aí eles passam tá depois para a gente pronto. tudo o que houve. Ok. Tá bom? Bruno, obrigado por tudo. Eu que agradeço, meu amigo. Tchau, até breve.